contar as visões que recebi da parte de Deus. Eu estava na igreja em espírito enquanto o povo louvava a Deus. A voz do Espírito Santo falou comigo dizendo: os filhos dos cristãos estão sendo influenciados a fazerem coisas erradas, através de crianças endemoniadas que induzem as crianças da igreja a pecarem. Uma dessas crianças tinha uns 10 anos, veio fazer uma visita na igreja. O demônio que usava essa criança para desviar as outras crianças se manifestou com um demônio mirim. Ela ficou violenta e quase que os obreiros não conseguiam segurar. Eu expulsei aquele demônio, mas para minha surpresa era uma legião, por isso que 3 obreiros quase não conseguiram segurar de onde vinha tanta força. Eu fui para casa e quando dobrei os meus joelhos, tive uma visão da legião de demônios mirins. Todas estavam no corpo daquela criança e vieram me afrontar. Eles estavam com ódios por eu ter expelido eles do corpo daquela criança. Eles são bem pequenos, têm 1 metro de altura e são do tamanho de crianças de 6 a 7 anos. Eu clamei a Deus, e um anjo apareceu e colocou todos aqueles demônios para fugirem. Um dia depois o Senhor me revelou essa classe de demônios infantis. Eles só trabalham para destruir as crianças, as corrompem de novas, através de games, brinquedos, sites imorais da internet, televisão, desenhos malignos e más companhias. Crianças que caem nessas armadilhas não herdarão o reino dos céus, pois o estado de inocência se corrompeu igual de Adão no Éden, que de puro ficou impuro e destituído foi do paraíso por não ser mais inocente a respeito do mal. Assim é as crianças. Eu falo para os pais vigiarem e ter cuidado com quem os seus filhos estão fazendo amizade. Um amigo ímpio pode levar uma criança para a perdição e transformá-lo em uma pessoa má que pode futuramente causar destruição de outras famílias. Depois dessa revelação, 3 dias depois, eu estava orando pela madrugada e o Senhor me trouxe uma revelação a respeito das mulheres. Ao receber essa mensagem, fiquei com meu coração triste. O Senhor me disse que as mulheres estão deixando seus maridos por não aguentar as provas financeiras. Eu falo para todas as mulheres que a separação é somente no caso de adultério. Nesse caso, o cônjuge escandalizou a sua vida e lhe deu o direito de se afastar dele para fazer a obra sozinha. A separação não pode ser por brigas ou provações da vida financeira. Qualquer serva que se separar do marido sem ser pelo adultério já cometeu o pecado. Lembrando que essa separação não dá o direito de casar de novo, pois são uma carne só até que um dos cônjuges morra. O que o Senhor me revelou foi mulheres se divorciando por causa das provas financeiras. Eu tive uma visão de uma cristã deixando seu marido para casar com um homem que tem uma condição financeira muito alta. Ela se divorciou do seu esposo para casar-se com esse homem. O Senhor disse: essa é uma da maioria que faz isso com o esposo. Elas deixam os seus esposos para casar-se com o Deus Mamon. Elas casam com esses homens não é pelo amor e sim por Mamon. Eu vi na visão um demônio cheio de dinheiro colocado no seu corpo. Esse demônio colocou uma aliança de casamento no dedo daquela mulher porque ela tinha casado com o homem não por amor, mas pelo seu dinheiro. E na verdade quem estava casando com ela era Mamon. O Senhor disse: isso é o fruto da teologia da prosperidade que ensina que a igreja não pode ser pobre. Ensina que a igreja tem que viver no conforto e cheia de dinheiro. Ao ouvir esses ensinamentos, as mulheres não aceitaram viver no deserto financeiro e irão atrás de uma vida próspera, nem que seja com outro homem. Os que pregam prosperidade estão sendo reféns daquilo que ensinam e estão perdendo as suas esposas para a teologia da prosperidade. O Senhor me mostrou uma tela de televisão. Eu vi uma novela passando. A atriz interpretava uma mulher interesseira que largou do seu marido para ficar com um milionário. Depois essa mulher dava um golpe para ficar com a fortuna. Jesus disse: Robert, veja a teologia sendo pregada nessa cena de gravação. A televisão ensina a adorar Mamon e muitas igrejas também. Isso está causando muito divórcio por causa do dinheiro. Essas mulheres que deixam os seus esposos e se casam pelo dinheiro estão em adultério e irão para o inferno se não voltarem para os seus legítimos esposos. Essa foi a mensagem que Jesus mandou transmitir. Se você está pensando em deixar o seu esposo por outro que tenha dinheiro, não faça isso. Quando foi para casar com seu esposo, sabia que ele ganhava pouco dinheiro e mesmo assim resolveu se casar. Antes do casamento, seu gostar por ele não deixou enxergar se era pobre ou não. Poderia ter evitado o casamento ao saber que ele ganhava pouco. Mas mesmo assim resolveram se casar por amor e agora está colocando o dinheiro acima do casamento. Saiba que estão ligados até a morte, e por mais que case com vários homens e o seu pastor aprove esses casamentos,
No mundo espiritual o casamento válido é o primeiro. O seu pastor pode aprovar, mas Deus nunca vai aprovar. Ele não vai contra a sua palavra. Você, mulher que assiste televisão, vai ser influenciada por ela. Qualquer mulher que pense em deixar o seu marido por dinheiro é uma viciada em televisão. Essa é uma advertência da parte de Deus. Não seja igual a mulher de Jó, que estava com ele na abundância, mas quando foi provada ela deixou o seu esposo. Essas mulheres que não aguentam provas se acostumam a ter uma mente fracassada, armazenam pensamentos de derrota. Só pensam em perdas e coisas ruins. Não têm um pensamento vitorioso de fé. Muitos pastores falam que um casal não dá certo por ter incompatibilidade. Tem que ser compatíveis para dar certo. Isso não existe. Quando um homem e uma mulher são transformados, tornam-se um só corpo, uma só mente e um só espírito. Existe uma concordância espiritual. Incompatibilidade de gênero não existe em cristãos espirituais. No meu ministério tem um grupo de mulheres guerreiras de oração. Ensinamos a elas vencerem os seus obstáculos que antes elas não conseguiam superar. Esse projeto humilde feminino é realizado fora da igreja, onde uma mulher usada por Deus dá ensinamentos. E todos os finais de semana elas fazem evangelismo nas ruas e vivem em oração. A minha esposa faz parte desse grupo. Muitas mulheres que entraram no grupo têm vencido suas dificuldades, sua fé tem aumentado. Elas têm reagido de uma forma positiva diante de seus problemas. As mulheres aprenderam a lutar em meio às dificuldades, não desistem e continuam insistindo na mudança espiritual da sua família. Jesus tem visto os esforços delas e já começou a realizar a sua obra magnífica em suas famílias. As orações unidas dessas guerreiras têm causado efeitos sobrenaturais. Até a igreja tem ficado ativa por causa do projeto das mulheres guerreiras. Elas têm levado as suas ações espirituais para dentro da igreja e incentivado os homens. Muitos obreiros que não acreditavam mais neles e não agiam, ficavam parados se lamentando, quando viram as guerreiras de oração conquistando aquilo que para os homens eram impossíveis. Eles começaram a ter fé. O lema do projeto é conquistando Jesus através da humilhação. Os filhos dessas irmãs que estavam viciados em drogas e na prostituição têm se libertado e entregado as suas vidas a Jesus. Uma moça cristã com depressão profunda dizia que não prestava para nada, queria morrer, não conseguia se levantar na presença de Deus e estava fraca espiritualmente. Ela ficava presa no seu quarto e foi convidada para fazer parte do grupo Guerreiras de Oração. Ela foi liberta quando entrou no projeto. A mente dela ficou cheia de fé e não tem mais aquela reação negativa. Ela ficou cheia de confiança em Jesus e enfrentou os seus medos. Os pensamentos negativos foram substituídos pela fé. Essa moça não se abate, pois a sua fé é maior do que suas dificuldades. Ela é cheia de esperança e tem coragem de enfrentar as situações da sua vida. Até a sua família foi transformada através da vida dessa moça. A fé inverteu tudo o que estava de errado em sua família. Nesse projeto estratégico deu sabedoria para as mulheres não discutir com os seus esposos para não destruir os seus casamentos. Lutamos contra o divórcio. Muitas mulheres quase perderam os seus esposos. A oração restaurou as suas vidas conjugais e a fé fez as derrotas transformarem-se em vitórias. E aquelas mulheres que tinham sido deixadas pelos seus esposos, a sua fé em Jesus trouxe os seus esposos de volta. A vitória reinou no lugar do fracasso. Elas venceram na oração. A família e os filhos de cada mulher desse projeto têm participado das reuniões de oração dessas mulheres, enquanto essas mulheres fazem um bom trabalho. Eu fui visitar 2 cristãos que estavam internados no hospital com doenças graves e prolongadas. Eu não conhecia esses irmãos, mas o Senhor me levou ali para um propósito. Perguntei ao Senhor por que Ele não cura para os 2 fazerem a obra. Jesus respondeu: eles são rebeldes, não fazem a minha obra e vivem pecando. As suas igrejas estão orando para Deus ter misericórdia deles e pedem para não os deixar morrerem. Pelo clamor do meu povo irei salvá-los, mas não levantarão de seus leitos. Eu estou preparando para levá-los ao céu. Estou quebrando esses vasos na enfermidade e refazendo em vasos perfeitos. Eles estão arrependidos e seus corações estão quebrantados. Eles me pediram perdão e eu vos perdoei. Eles querem ser curados para fazerem a minha obra, mas não vão resistir aos prazeres do mundo. Se eu levantar eles do leito, irão fazer a minha obra por pouco tempo e vão se desviar. E perderei as suas almas. Satanás está preparando laços de morte para ceifar as suas almas. Eles não vão se levantar dessas camas. Os 2 estão sendo purificados pelo fogo para eu recolher as suas almas.
Estou refinando igual o ouro no fogo até eles brilharem. Todas as suas impurezas estão saindo deles. Eu tenho visitado o hospital e fazendo bem, praticando a boa obra. Mas os cristãos críticos que não fazem nada para Deus somente abrem as suas bocas para me perseguir. Eu já fui amaldiçoado por alguns deles. Independente de fazer o bem ou não, isso não importa para eles. Sempre vão falar mal por ter os corações maldosos. Dificilmente elogiam. A crítica está em seus corações. Nada para eles está bom. Nem Jesus escapou das críticas dos fariseus. O que importa é sermos perfeitos para Deus. Não fiquem preocupados se vão agradar. Apenas façam a vontade de Deus. O seu valor para Deus é inestimável. Desfrute a paz de Deus. Seja útil para Ele. Não se oprime com as afrontas. Seja feliz em Jesus. Sinta a sua presença e suavidade e esqueça aqueles que lhe perseguem. Mesmo que a própria família venha falar mal de você, não dê importância aos que lhe difamam. Mesmo